Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser amiga, filha, executiva, empresária, esposa e principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente vai bater um papo muito gostoso sobre um tema que a gente ama, que são os pets. Né? Mãe também pode amar pets, não é mesmo? E hoje a gente vai receber a veterinária Larissa Toyofuku para a gente falar desse assunto que a gente ama, né? E como é que a gente pode apresentar esses dois importantes membros da família, né? O bebê e o pet, para uma convivência feliz e segura para ambos. Quais são esses cuidadinhos que a gente tem que tomar? A Lara é fundadora da Pet Integra Alphaville, que além de clínica veterinária, também possui reabilitação e terapias integrativas para os pets, oferecendo mais qualidade de vida para eles. A Lari também é mãe do Ike, de 11 meses, que é simplesmente uma fofura, né, Lari? Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo sobre esse amor das mamães também, que são os pets. Sim, obrigada a você pelo convite, Tati. Ouvindo você me apresentar, até me veio na cabeça que a maior parte dos meus clientes, né, eles realmente são mães de pet, que eles levam esse indivíduo como parte da família, tanto que a área que eu atuo, né, é integrativa e trabalha com reabilitação. E eu sempre comento com eles que o amor, ele é imensurável independente da espécie, né? Então, não tem como a gente dividir... eu vou, agora que eu engravidei, agora que eu vou ter um filho humano de fato, eu não vou mais dar atenção ou não vou mais cuidar do meu filho pet, porque hoje em dia não se separa mais, é tudo família, a gente tem que tentar adaptar o ambiente para melhor acolher os dois. Com certeza, né? O bichinho já faz parte da família. Sim. Lari, pra gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho de quais são os cuidados, né? Se é que existem cuidados específicos que a mamãe deve tomar ao longo da gestação, quando ela tem um pet em casa. Perfeito. Eu acredito que depende um pouco da espécie também, mas, no geral, eu acredito que o mais importante é você manter a higiene, não só da casa, mas desse pet, né? Então, se ele tem acesso à rua, se ele passeia, se, por exemplo, for um gato e ele tiver a caixinha de areia, você tem que manter ela limpa. E eu sempre também converso, né? Eu falo para as pessoas, para as tutoras grávidas que vão na clínica, que as brincadeiras, elas têm que diminuir um pouquinho o ritmo e a intensidade de acordo com que a barriga for crescendo, né? Então, tomar cuidado com patadas ou com pulos em cima da barriga, no caso de gestantes mais no terço final. Então, são cuidados assim que parecem básicos, mas às vezes a gente esquece, somente no comecinho, se você não passa mal, a gente esquece que a gente está grávida. Então, a gente quer pegar muito peso, o bebê, olha, o cachorro no colo, ou quer fazer as mesmas tarefas que você fazia antes. Então, assim, é uma questão de você ter mais cautela, que agora você também está carregando um bebê, né? Mas em termos de cuidados mais específicos, eu não consigo pensar em algo muito específico. Uma adaptação mesmo da rotina que já existe, né? Isso. E uma dúvida que eu queria esclarecer, na verdade, desmistificar, né, Lari? Porque eu acho que existe bastante essa dúvida, principalmente em relação aos gatinhos, né? Porque a gente fala da toxoplasmose como uma doença que né, apresenta um risco muito grande, muito alto, né, pro feto, pro bebê. Então, muitas famílias ficam muito tensas. Eu não posso mais ter um gato. E não é bem assim, né? A toxoplasmose, ela pode ser transmitida em determinadas situações, né? Você consegue esclarecer pra gente quais são esses cuidados que a família tem que ter? Sim, inclusive nós temos 3 gatos, né? E obviamente nunca foi uma opção a gente não ter mais eles quando eu fiquei grávida e pensando depois quando o Ike nascesse, né? Como que seria? Primeiramente, assim, a toxoplasmose, ela só vai ser transmitida, né, para uma pessoa se ela tiver contato com as fezes desse animal infectado também, né? Ele é um vetor. Então, no meu caso, né, e eu sempre oriento isso também, eu parei de mexer com as caixinhas de areia. Então, desde a gestação, eu não acessei mais essas caixinhas, isso ficou uma das funções do meu marido. Mas é importante também ressaltar que os gatos, o contato não existe se não for através dessas fezes, né? Então, o contato não existe com
com lambeduras, ou né, o pelo do animal, vida normal. Eles podem e continuam dormindo nas nossas camas, acessam o quarto do bebê agora que ele nasceu também, não tem esse problema. Agora, a toxoplasmose, se você, na época da gestação, né, no começo, você viu que nunca teve nunca teve contato com esse protozoário, aí sim é importante também alguns cuidados com alimentos crus, então lavar bem as frutas, os legumes, carne também crua, mal passada. Então, as fezes dos gatos é só um dos braços, um dos cuidados que a gente tem que ter com a toxoplasmose, né? Mas assim, de maneira alguma, você precisa... enfim, doar o seu gato ou deixar o seu gato em outro ambiente uma vez que você descobre que você está grávida. Isso é super importante. E é isso, né? Se você tiver uma segunda pessoa em casa, um marido, a vovó, uma funcionária, pedir essa ajuda para que essa higienização da caixinha seja feita por uma outra pessoa, para você se prevenir mesmo, né? Eu lembro que numa época eu cheguei a fazer, tava comentando com você, né? Um post sobre isso e muita gente, né? Ficou brava na internet. Eu brinquei que achei que a Luísa Mel ia bater lá em casa. Porque as pessoas têm muito essa dúvida. E essa, na verdade, é uma dica, uma orientação que não necessariamente é para todo mundo, né? Então, se o seu gatinho vai com, né, frequência ao veterinário, se tá dentro de casa, dentro de um apartamento, não sai, se come ração, a gente vai mitigando também essas chances, né? Aqui a gente tá falando, óbvio, para uma população, né, enorme que a gente tem no Brasil, muitas vezes gatinhos que andam na rua, voltam, né, depois de algum tempo, porque necessariamente a família não tem esse controle de por onde é que ele anda, Exato, né? Fora isso, né, nossos gatos, nós moramos em apartamento, telado, eles não têm acesso à rua, mal saem de casa, na realidade. Então, você tem que pesar tudo isso. A caixa de areia também, ela deve ser trocada, se possível, diariamente, né? Então, são cuidados de higiene, que foi que eu citei antes, manter sempre o ambiente limpo. É que a grávida, especificamente, ela tem que evitar o contato direto com as fezes, né? E assim como a questão de ingerir alimentos sempre bem lavados e cozidos, etc. Mas, até hoje, né... Tem vários clientes que me perguntam, mas o seu bebê fica com os seus gatos, ele não tem alergia ao pelo, ou eles não arranham. Não, gente, assim, eu acho que a ideia é, quando vem esse novo integrante para a família, ele entender como que já era o funcionamento dessa logística, desse ambiente, e quanto mais você separa, segrega, tenta limitar, né? Mais você tá instigando uma curiosidade, algo que não tem necessidade, né? Então, ficar todo mundo junto, assim como o irmão da mesma espécie, às vezes acontece uma patinha aqui que pegou de mau jeito, mas tudo bem, sabe? Não é... A gente tenta o máximo possível minimizar qualquer tipo de né, acidente. Normalizar, mas eu não sou a favor, assim, de separar, não pode lamber, não pode ficar perto, não pode deitar no berço. Assim, a gente vai ter que continuar vivendo todo mundo em harmonia, né? Claro. Quanto mais cedo a gente conseguir ter essa adaptação, melhor. Vai colocar, de fato, esse bebê na rotina dessa família, né? Encaixar nessa rotina já existente, inclusive nesse convívio com o pet. Eu só queria puxar mais um pontinho aqui em relação à questão da toxoplasmose, porque algumas mamães me mandaram mensagem nessa época me dizendo, Tati, mas eu moro sozinha, e agora? Como é que eu faço? Então, eu acho que é redobrar o cuidado com essa higiene, né? Então, usa luvas de preferência, lava bem a mão. Eu acho que assim a gente também minimiza qualquer risco, né, Lari? Sim. E na realidade, no começo da gravidez, a gente faz um teste, um exame de sangue, que ele já vai te mostrar se você já teve contato com a toxoplasmose ou não. Se você nunca teve contato, aí sim, os cuidados têm que ser super redobrados, porque você pode você pode se contaminar, na verdade, né, durante esse período da gestação. Mas se você já teve contato, então você tem essa imunidade, os anticorpos, teoricamente não se pega mais de uma vez na vida, então você poderia também ter um pouco mais de tranquilidade. Tá? Então, também tem essa questão de ter uma boa assistência com a sua médica. Perfeito. E aí, voltando para esse pontinho que a gente estava aqui falando, né? De você adaptar esse bebê à vida em casa, já com esse pet. Eu tenho um amigo que brinca, né? Que é a nossa vitamina S, né? Que eu acho que é importante. A S aqui de sujeira, né? Que eu acho que é importante, né? Para essa criança que está em desenvolvimento. Claro, ali nos primeiros 3 meses a gente pega um pouquinho mais leve. É uma criança que ainda está desenvolvendo a imunidade, ainda não tem vacina. Mas depois é importante, né? Esse contato com a terra, com a natureza, com os bichinhos. Também vai ajudar com que essa criança tenha uma imunidade ainda mais forte lá na frente, né? Não, com certeza. O Wiki tá cheio de vitamina S. Nossa... quando eu levo ele para a clínica também, eu coloco ele no chão. Eu sou muito mãe de deixar no chão, né? Tanto que
Ele vai fazer 11 meses, acabei não te corrigindo, mas é que ele tá com 10 meses e meio. E ele tá quase andando porque eu deixo ele treinar, né? Então tá no chão. Acho que até porque ele sempre foi muito pesado, eu logo solto no colo. Então quando eu levo na clínica, eu solto no chão. Aí as meninas até falam, ai, mas tava cheio de cachorro aqui. Eu falei, gente, mas assim, não tem problema, sabe? Eu não acho que tenha mesmo problema. A gente tem que ficar monitorando, mas um pouquinho de terra, um pouquinho de grama, não vai matar ninguém, né? Muito melhor do que, por exemplo, dar um condimentado para criança ou um açúcar. A gente sabe que tem alimentos que realmente são mais maléficos. E os animais, eles entram nesse ponto. Sendo um animal limpo, né, que também não seja infestado de pulgas, etc, né, obviamente tem que tomar esses cuidados, até bom ter falado disso. Né, o veterinário com frequência. Exato. Por exemplo, o carrapato, né, carrapato estrela, tava tendo, até não sei se você soube, mas aqui na região de Barueri, algumas incidências que é super importante, que passa também zoonoses. Então, se o seu animal passeia, você tem que redobrar ainda mais esse cuidado, se ele não tá sem um vetor de transmitir carrapato. Então, são cuidados. Eu acredito que não tenha que... você não tem que mudar a sua vida, mas assim como outras coisas, você vai ter que mudar e adaptar com um novo integrante. Você vai ter que também saber que esse animal de estimação também vai ter que mudar alguns hábitos para todo mundo ficar em harmonia. Com certeza. E Lari, como é que a gente pode preparar esse pet para a chegada do bebê? Bem, eu acredito que desde quando nós ficamos grávidas, a questão de feromônios, de hormônio, eles sabem o que está acontecendo, que tem alguma coisa acontecendo. Mas também, eu acredito, né, assim, tem muitas pessoas até que trabalham com terapias holísticas, sei lá, terapias mais integrativas, que a gente acredita que você pode conversar com eles, não que eles vão entender o português que você está falando, né? Obviamente que não. Mas quando você fala, você meio que fala para você ouvir, sabe? Então funciona como se fosse uma psicanálise. Então, desde o começo, se você tem um pet que é ansioso, que é estressado, que chega a ser agressivo, que tem algumas situações dessa, né? Que as mães, elas ficam muito preocupadas em como esse pet vai ficar depois que chegar esse bebê, que tem medo que ele morda, que tem medo que ataque, que já é um cachorro reativo, né? Então, eu acredito que vale a pena você já ir falando para você mesmo ouvir, né? Olha, vai vir uma nova pessoinha aqui, mas tá tudo bem, não há uma ameaça para você. Porque, de verdade, isso vai como um mantra ficando na cabeça da pessoa, que a gente verifica que é muito espelhamento e o animal, ele reage conforme a emoção também daquele ambiente, né? Então, se fica todo mundo tenso, todo mundo ansioso, pode ser que ele também transmite as emoções, né? A gente transmite pro bebê, a gente transmite pros animaizinhos também, né? Sim, então eu falo que é legal, conversa com eles, vai falando, olha, tá tudo bem, vem aqui, fica perto. Então, também não bloqueia, deixa ele vivenciar a gestação com você. Tem alguns truquezinhos, né? Então, por exemplo, estou na maternidade, nasceu o meu bebê. Traz um cobertorzinho, uma roupinha, já com o cheirinho do bebê, vê se alguém pode levar, para o animal já ir sentindo o cheiro. Mas eu acho que é muito, tem que ser fluido, tem que ser natural. Então, chegou, já põe para cheirar, não vamos deixar, né, o cachorro ou o gato em cima, mas um pouquinho, olha o que é, ele vai ficar curioso. Mas não tranca, sabe? Não assim, não esconde, né? Totalmente, assim, não vai ver, não vai chegar que perto. Vai ser pior. Então, vai indo devagarzinho, daqui a pouco não há mais curiosidade pra ele. Então, assim, eu acho que é normalizar o que você falou, sabe? Não deixar totalmente. E nesses casos de animais reativos, vai com calma mesmo, mas cuidado com as suas emoções pra não transmitir pra esse animal, pra ele não achar que tá correndo algum risco, por isso que ele reaja. E talvez seja válido chamar algum profissional que trabalhe com comportamento, com adestramento, para já ir, aos poucos, colocando um novo integrante fake lá, né, na rotina, para ele entendendo também. Mas eu vejo que é muito a pessoa, aqueles pais, aquele ambiente que vai ditar muito se algo vai ser mais leve ou vai ser tenso. Acho que é levar toda essa situação com o máximo de leveza possível, né? Sim. Sem nenhuma neurose e deixando as coisas também fluírem, né? Sim, porque eu até já conheci casos de pessoas que se desfizeram dos pets por medo de atacar a criança, enfim... Mas eles não tentaram da forma mais simples, que seria simplesmente vamos ver, vamos deixar. Você sofre por antecedência, né? Ah, eu sei que vai atacar, eu sei que não vai dar certo. E aí acaba, tadinho, né? O cachorro ou o gato acaba indo para doação, uma outra família,
complicado. Sim, sem dúvida. E tem algum cuidado que você acha que é necessário em termos de higiene e até de segurança do bebê, quando a gente fala de um ambiente compartilhado com um animal de estimação? Bem, de higiene, o que eu comentei, então, por exemplo, se o seu animal ele não tem hábito de usar antipulga ou até coleira para ectoparasitas, tipo carrapato, se ele é muito peludo, evitar que ele ande numa grama, minimizar riscos, né? Então, se a gente sabe que ele pode ser carreador, vetor de algum ectoparasita, a gente evita, minimiza. Em casa, banho, né? Se ele já tem esse hábito de tomar banho semanal ou quinzenal, manter, né, esse hábito. Tem muitas pessoas que elas acabam limpando os coxins, né, aqui embaixo das patinhas dos animais que têm acesso à rua, para evitar que eles sujem, entre aspas, a casa. Mas é o que a gente estava falando. A vitamina S, assim, ela é ótima também. Tudo bem ele ficar... Vale pro bebê, vale pro cachorro. Né? Não, mas tudo bem o bebê estar lá engatinhando num chão que o cachorro voltou de uma rua, tá? Sabe? Não tem que ter ficar tão assim, né? Bem, por exemplo, lá em casa, os meus gatos, eles comiam sempre no chão, mas agora que o Iki engatinha e tá sempre no chão, a gente sobe todos os potinhos para evitar que ele coma ração, potinho de água. Segurança, eu acredito assim que da mesma forma que você pensa, se eu deixar os brinquedos do meu bebê todos espalhados e algum for pequeno a ponto dele conseguir colocar na boca, você tem que pensar que os seus cachorros ou seus gatos também têm brinquedos, né? Então, nossa, eu nunca pensei que aquele brinquedinho possa ter um risco, né, de sufocamento ou do animal engolir, do bebezinho engolir. Então, de segurança, você tem que pensar, meio que tentar pensar como pensaria um bebê que não sabe nada de risco, né? Então, o que aqui na minha casa, que nunca me preocupei, o que pode ser algo perigoso para ele, né? Pensando nas comidas, nos brinquedos, nos pets, nem se fale de tela, né? Tem que colocar a tela para não correr nenhum risco. Então, eu penso mais nesses pequenos hábitos. Igual, lá em casa também. Nossos gatos, as caixas de areia ficam dentro de um móvel que foi planejado, que ficam 3 caixinhas de areia e a portinha era, né, uma portinha que ia e voltava. Isso antes de eu engravidar, a gente já tinha. Não, Iki, agora, quando ele começar a engatinhar, ele vai ficar curioso ver o que tem lá dentro, dito e feito. A gente teve que trancar, porque agora ele vai lá e ele quer abrir, ele quer ver o que tem naquela portinha que vai e vem. Aí quer pôr a mão na caixa de areia. Então, assim, é isso. Você vai ter que ver o que na sua casa pode ser um perigo e você vai adaptando. E qual é a frequência que um cachorrinho tem que ir ao veterinário? Claro, porque muitas vezes a gente leva o veterinário quando tem alguma questão, sim, né? Ou sim. mesmo para tomar as vacinas. Um cachorrinho saudável, qual que é essa frequência ideal para a gente garantir que ele esteja sempre com uma boa saúde para esse convívio? Sim, aí depende um pouco da idade deles também, né? Tem animais que têm alguma doença pré-existente, alguma comorbidade, que precisa fazer check-ups com mais frequência, né? Então, um problema cardíaco, um problema renal. Aí é interessante fazer até uma visita a cada 6 meses, dependendo. Mas pensando num saudável, que não tem nenhuma questão, eu acredito que essa pessoa engravidou, né? Ela pode levá-lo para fazer um check-up, estando tudo bem, vacinas em dia, fez exames de fezes, está sem vermes, pode manter, de repente, até o próximo ano. Se não tiver nenhum sintoma clínico, né? Que a gente perceba que o animal está saudável. Perfeito. E eu queria saber, a gente já falou um pouquinho aqui, mas para esse momento, de fato, da apresentação, né, da introdução desse bebezinho para esse pet quando a gente chega em casa. Uhum. Tem alguma dica do tipo, tá a família toda, pai, mãe, esperar esse animalzinho tá mais calmo, fazer essa apresentação ali juntos, trazer esse animalzinho pro quarto ali no momento da amamentação? Eu já vi muitas fotos, né, que fica ali o cachorrinho do lado da poltrona. Como é que a gente vai também trazendo esse animalzinho para esse momento dessa apresentação de uma forma mais tranquila? Sim, eu acho que a gente precisa trazer o pet para participar dos momentos possíveis, né? Então, por exemplo, um passeio de carrinho para tomar um banho de sol no começo, né? Esses primeiros 3 meses que a gente desce bastante. Aproveita, põe a coleira no cachorro, leva para passear junto. Então, agora vou dar, por exemplo, vou amamentar. É o momento da alimentação desse bebê. Tem hoje em dia tantos brinquedinhos interativos que você põe uma comidinha e o cachorro fica lá também, sabe? Então coloca ele perto, põe uma comidinha para ele comer nesses brinquedos, né? A gente chama de enriquecimento ambiental. Dá para colocar várias coisas no ambiente para
ter atividades para gastar a energia mental desse animal, né? Tanto para gato quanto para cachorro tem. E normalmente são vinculados com comidinha. Então deixa, ele vai estar lá comendo. Então ele vai associar que aquele momento prazeroso para ele estar comendo, eu tô junto com aquele bebê. Então ele tem que sempre associar coisas legais que estão junto com o bebê. Então tem esse momento, de repente estamos vendo um filme, o bebê tá ali no Moisés dormindo, o cachorro tá junto. Não esquecer do cachorro, ele fica carente, porque ele realmente é colocado um pouquinho de escanteio, né? E tem animais que reagem chamando atenção, então morde objetos, destrói alguma coisa, faz xixi no lugar errado. Então tem animais criança, né? que chamam a atenção com algo. É isso, exatamente. Então, se ele perceber que não é uma ameaça, que vai ter amor, entre aspas, para todo mundo, né? Continua com a rotina dos passeios dele, continua tudo bonitinho, teoricamente não tem como, não tem porquê, né? Ele estranhar. Mas eu acho que a dica que eu daria é isso: tenta incluir ele junto com as atividades novas, atividades, né, desse bebê, de uma maneira prazerosa, que ele também sinta que ele tá ganhando alguma coisa, um reforço positivo. Que ele faz parte mesmo, né? Que tem isso de pertencimento. Isso. E Lara, agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre quais são os sinais que esses bichinhos podem dar, que os papais podem ficar atentos, que ele tá desconfortável com essa situação, que ele tá desconfortável ali no momento da gestação, ou mesmo com a chegada do bebê. Tem alguma coisa que os papais podem olhar e falar, preciso prestar atenção aqui? Eu acho que isso que eu acabei citando, de fazer as necessidades em lugares errados. Então, meu animal sempre fez necessidades no tapetinho, ou sempre segurou para fazer na rua. Aí começa a aparecer em lugares assim, meio totalmente peculiares, né? Pode ser uma chamada de atenção. Destruir objetos também. Então, é um pouco individual de como que aquele animal era, porque, né, de repente você pega um animal que sempre fez isso, não mudou muita coisa. Mas você tem que entender mais ou menos como funcionava normalmente esse animal, esse pet, e aí começar a ver algumas mudanças comportamentais, né? Latir demais, às vezes até fica um pouco agressivo, né? Mas vai mexer e já fica mais agressivo. Mas para chegar nesse ponto, às vezes é muito tempo de... Não falo nem negligência, porque é uma palavra forte, mas às vezes já tá há um tempo, ele tá muito de escanteio, e aí é meio que uma chamada de atenção mesmo, sabe? Tem animais que somatizam também, então começam a adoecer mesmo, ficam... Igual pessoas assim, quando ficam muito nervosas, vomitam ou tem diarreia, muitos animais também acontece, né? Então começa a vomitar, tipo uma gastrite nervosa, para de comer, começa a fazer, a gente chama também de apetite caprichoso, não quer mais comer tanto. Tudo para chamar atenção. Ai, olha, come aqui, mistura esse franguinho e come. Então ele consegue o que ele quer, que é uma atenção, né? Chamando de forma inconsciente, muitas vezes, ou ficando doente, né? Ou fazendo alguma arte. Então, a gente pode notar uma mudança de comportamento nesse animalzinho. Isso é considerado normal? Ou não? Assim, não, tem animal que desde sempre tá tudo bem. Mas são animais que também sempre tá tudo tranquilo. Andar de carro é tranquilo, viajar para outro lugar é tranquilo. É que tem alguns, assim como pessoas, que não são tão fáceis de adaptar nas novas situações, sabe? Tanto que para isso também tem terapeutas florais, fazem terapia floral, né? Floral de Bach, homeopatia para adaptação. Hoje em dia tem um mundo de tratamentos para animais também que muitas vezes adoecem de forma emocional. Existe depressão, ansiedade, tudo isso é uma realidade, sabe? Mas é muito subdiagnosticado. A gente não consegue diagnosticar muito bem neles, né? Perfeito. E existe algum risco específico que vale a pena a gente mencionar aqui para a saúde do bebê nessa convivência com animais de estimação? Alguma coisa que os papais devam ficar alertas? Na realidade, assim, a gente tem que lembrar que são animais, né? Que eles também acabam agindo conforme o instinto e reagem, né? Muitas vezes não vão ter o raciocínio lógico, o raciocínio cognitivo, né? A cognição que a gente tem. Então, também, tomar cuidado de deixar esse animal sozinho, com um bebê, principalmente nesse comecinho, ou mesmo depois, igual a fase que o Ike tá agora, é que eu tenho 3 gatos, um deles, ele realmente é o melhor amigo do Ike. Depois, se você quiser, até te mostro uns vídeos. O Ike pega ele assim, puxa o pelo, faz tudo com ele, ele não faz nada. Ele fica tipo, não faz nada. Agora, os outros 2, se ele pega... dá uma patada. Então, você também tem que lembrar... Esse também é o temperamento do seu animal, né? Mas mesmo muito bonzinho, não dá pra colocar totalmente a mão no fogo, porque você não sabe o que esse bebê pode fazer
sem querer, obviamente, Sim. né? E o que o animal vai Que é responder. instintiva a resposta. Total. Também, né? Então, tomar cuidado, não deixar sozinho. Isso de dormir no quarto, tem muitos pets que dormem na cama com os tutores, dormem no quarto, no mesmo ambiente. Não é que é proibido, mas também, assim, igual. No começo, os 3 primeiros meses, 3 ou 4 primeiros meses do Wiki, ele ficou no quarto com a gente. E os gatos sempre dormiram no quarto com a gente. Então, eu sabia que qual gato poderia ficar lá, que eu sei que ele não se mexe, e eu sei qual que ficava sempre andando pelo quarto normal dele. Só que ele ia andar em cima da cabeça do meu bebê recém-nascido. Então, ele vai pra sala. Então, a gente também vai tentando fazer, né, as adaptações. Adaptação. Mas risco mesmo, algo perigoso, eu acho que você tem que mais tomar cuidado com mordidas e com ataques repentinos que você não sabe o que pode ser de gatilho, né? Pelo menos até você ter certeza que o animal se adaptou com aquele novo integrante, né? E tem alguma raça de animal que é mais propensa a se dar bem, a se adaptar melhor com os bebês, tanto de cachorrinhos como de gatinhos? Olha, gatinho eu não vou saber te falar, porque o gato também é peculiar, viu? Cada um é muito engraçado. Mas os cachorros, né? A gente tem algumas raças que são, assim, bem bebezões também, que gostam muito de brincar, que não reagem de acordo também com certos movimentos, que tem os Goldens, né? Os labradores, são raças bem gostosas de criar junto, de uma criança crescer, porque junto, a gente até vê quem que vai gastar a energia de quem, né? Nenhum, parece que tem aquele botão de desliga. E tem outras raças que, assim, até surpreendentemente, são consideradas meio babás de crianças. Os Staff Blues, que é o Staffordshire. Bem, eles têm como se fosse uma fama, veio a palavra. Eles têm uma fama de serem babás de cachorros mesmo. Eles cuidam, eles gostam de ficar pertinho. Então, são raças também bacanas. Quem quiser, não tem ainda um pet, né? Que é até um outro tema. Se é o melhor momento para pegar um novo integrante quando você tá grávida. Não sei se você ia perguntar isso. Mas são 2 coisas, assim, que tem que ser pensadas. Se é um momento da vida, se você tem um olhar e até condição física, emocional para ter, né, um integrante, um animal e um bebê ao mesmo tempo. Mas sim, se você for pesquisar raças, você pode procurar raças que se dão bem com crianças, com bebês, que tem outras que acabam sendo até contraindicadas, né? Que realmente são ciumentos, são ansiosos. Você pode citar aqui que você tem alguma que... Olha, tem uns mais ardidinhos de pequeno porte, que parece que não, mas às vezes a mordida até mais chatinha do que um maior. Os pinchers, Que são aqueles cachorros mais bravinhos, né? Que a gente já tá mais acostumado a ver também. O Spitz alemão, dependendo, o Spitz pode ser um pouquinho mais ciumento, um pouco mais possessivo. Eu tive até uma tutora que uma vez ela me contou que o Spitz dela, que é o Lulu da Pomerânia, né? Mordeu o rostinho do bebê dela, que ele tava passando, aí o bebê puxou o rabo, daí ele veio e mordeu aqui. Aí chamou um adestrador, fez todo um trabalho, passava melzinho no pezinho do bebê, aí o cachorro lambia. Então você vê que não é um assunto assim tão incomum. Quem tem pet e tem bebê, alguma dificuldade pode ser que encontre por essa questão de ciúmes, mas é só você normalizar, é só você mostrar para os dois que eles, né? Dá pra todo mundo conviver bem no mesmo ambiente. Então, papais que têm esses animaizinhos não precisam se preocupar, né? Tudo é adaptável, dá pra chamar um adestrador como você trouxe aqui. Sim. Lara, você acha que os cachorrinhos, eles têm essa percepção de que não é um adulto, que é um bebê? Isso gera também um instinto maternal nesses cachorros também? Tem, eu não sei se gera tanto um instinto maternal, mas que eles conseguem entender que não é da mesma forma que eles vão lidar com esse serzinho novo, isso com certeza. Tem esse cuidado. Que tem esse cuidado e que eles não vão agir com eles da mesma forma. Então, pegando o exemplo desses outros meus 2 gatos que não interagem muito com o Wiki. Eles sabem que o Wiki vai puxar, que vai gritar no ouvido. Eles percebem que não é um adulto, né? Então, já o comportamento deles muda com esse bebê. Então, muitos cachorros não se aproximam, ficam longe, se isolam, porque eles não sabem, não tem uma previsibilidade de como aquela criança vai agir. Então, eles nem chegam perto. Então, por isso que... curioso, porque eu já reparei isso. Os cachorros que pulam em adultos, ou que às vezes são mais agressivos ali na forma de brincar com adultos, eles estão ali num ambiente cheio de crianças, vê que não tem o mesmo comportamento, né? Não pula da mesma forma. Sim. Então, acho que sabe de alguma forma, né? Sim.
E, Lara, eu queria que a gente falasse um pouquinho também dos benefícios socioemocionais. Acho que a gente comentou aqui rapidamente, né? De a família ter um animalzinho que cresça junto com essa criança. Qual que é a vantagem para essa criança? Quais são as habilidades, quais são os skills que ela pode desenvolver tendo esse pet desde pequenininho para crescer com ela? Sim. Eu acho que são inúmeros mesmo, né? Se for para agora para analisar, para pensar, só do fato dessa criança ela estar crescendo num ambiente com outra espécie, né? Que sabe que tem outras demandas, e ele perceber que eu acho que é tão inconsciente, talvez ele tenha esse aprendizado de forma inconsciente até certa idade, né? Mas depois isso vai ficando mais consciente. Então, esse animal, ele tem outras demandas, só que ele demanda uma responsabilidade do tutor, né? Então, precisa alimentar, precisa cuidar, precisa levar para passear. Então, já cria uma questão de responsabilidade, né? De ser tutor daquele serzinho também. E que são coisas diferentes. Então, essa questão da espécie. Então, eu tenho um animal que não tem nada a ver comigo, ele tem pelo, mas ele também precisa tomar água, e a vidinha dele é dessa forma. Então, já tem essa questão de diferentes espécies, né? Eu não consigo, de repente, nem explicar, na minha percepção, essa dimensão. Porque é uma criança que ela já vai sair, vai crescer, vai para uma escolinha, por exemplo, e comparado com uma criança que nunca teve contato com outros animais, para ele até estranho, é como se só tivesse o ser humano no mundo, sabe? E não, existe plantinha, então, isso que eu tô comentando de animais, eu vejo que uma pessoa que tem contato com a natureza, né, uma família que vai bastante para a natureza, essa criança também já tem tantos benefícios, diferente de uma que só fica na TV, só fica no computador. Ela fica com o mundo dela é muito, muito retraído, uma percepção de ecossistema mesmo, né? De você ser uma pecinha dentro de um todo, né? Não, e que ninguém é mais importante do que ninguém. Então, pegando esse gancho que eu falei da alimentação do animal das demandas dele, ele é tanto quanto você é merecedor, ele tanto quanto você precisa, né, desse carinho, desse cuidado, assim como a plantinha também é regada. Então, eu acho que a família que tem um pet, ela tem essa riqueza nas mãos de pegar toda essa bagagem e ensinar para a criança isso, né? Olha, ele não é pior que você, ele é só de uma espécie diferente, ele não fala português, mas ele fala de outras formas. Então, tem todo esse aprendizado por detrás. Eu acho que sentimentos, a amizade, né? Sim. Eu acho que é muito o carinho que essa criança desenvolve, o amor por esse pet, alguém ali para brincar junto. Sim. Eu sou super fã, eu acho muito bacana também. Eu só não sei aqui, refletindo com você, se de fato ali quem não tem pet, se é o melhor momento assim que o bebê nasce. Talvez, não sei qual que é a sua percepção, mas talvez deixar ali os primeiros meses de adaptação, dessa rotina se encaixar, de você ter esse tempo, né? Porque, gente, é um ser, né? É um ser vivo que precisa ali de toda atenção, todo carinho, amor. Então, você ter de fato ali um tempinho nessa agenda, né? Que você sabe bem como mãe que no começo é difícil, para que você consiga dar atenção para esse pet também, né? Isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? É mais ou menos por aí? Então, Tati, não acho que é o melhor momento para pegar um novo integrante, um pet. Primeiro porque realmente esses primeiros 3 meses do puerpério, a demanda ela é complicada. Claro que depende de cada maternidade, tem bebês que vão exigir mais, exigir menos, mas de qualquer forma é um mundo novo, né? Já é um mundo novo de aprendizados e pegar um pet exige cuidados, exige toda uma preparação também, porque é um novo universo, principalmente para quem nunca teve. Agora, a gente esperaria um pouquinho passar nessa fase. Agora, o que eu vejo muito são pessoas pegarem pets porque os filhos pediram para fazer companhia para eles. O que não pode até dar certo, mas normalmente o que eu vejo é que não dá muito certo. Porque você pegou o pet como um objeto para ser um brinquedo para aquela criança, né? E não é dessa forma que funciona. Esse pet precisa dos cuidados básicos, né? E essa criança não vai dar conta da demanda que ele precisa de levar para passear, de brincar, de alimentar. Isso vira uma obrigação para aquela pessoa, se ela não efetivamente pegou, né, um animal, adotou, ou enfim, porque ela teve uma autorresponsabilidade de cuidar daquele ser, né? Se ela pegou para suprir uma necessidade do filho dela,
ele vai sofrer, esse petzinho, né? Ele vai ser deixado um pouco de lado, e quando a criança cansar de brincar com ele, né? Ele vai também deixar de lado, e isso é muito triste. Então, eu sempre oriento, né? Se for pegar um animal novo, que seja uma decisão bem pensada, da família inteira, todo mundo se comprometendo, que é uma vida, né? Uma vida que hoje também, graças a Deus, com o avanço da medicina veterinária, eles estão vivendo bastante, vivendo expectativas de vida, né? Morreu, não sei se você soube, o cachorro mais velhinho do mundo, com 31 anos. Uau! Então, assim, era impensável, né? Então, eles realmente vivem, às vezes, 20 anos, né? Com essa família. E a partir de certa idade, eles têm todas as necessidades e cuidados de uma pessoa idosa. Então, também ter um animal idoso não é fácil. A gente precisa pegar ele sabendo que esse filhotinho vai crescer e vai ficar idoso. Então, são muitas coisas envolvidas, sabe? Mas também as pessoas elas estão tendo mais consciência disso também, que não é um objeto que devolve ou que abandona quando não está mais brincando. Passar por toda uma reflexão da família, né? Se é o momento mesmo de ter essa responsabilidade. Mais um ponto no aprendizado dessa criança. Então, voltando, né, nas habilidades, um pet, uma criança que cresce junto, né, com o animal, seja de qual espécie, ele tem vários aprendizados que estão implícitos e outros um pouco mais palpáveis que você consegue utilizar na educação dessa criança, mas tudo depende também de como o pai vê isso, né? Às vezes os pais veem de uma forma tão rasa que nem percebe, mas é muito rico. Você consegue pegar, aproveitar esse gancho do pet para uma série de áreas, exatamente. E Lara, agora eu queria mudar um pouquinho o ângulo, porque eu acho que a gente falou bastante, né, dos cuidados com o bebê, a segurança do bebê, mas o inverso também é muito importante que seja olhado, né? Então, como é que esses papais podem garantir a segurança e o bem-estar desse pet e essa adaptação contínua, né? Para que eles cresçam juntos ali, garantindo, né, o conforto, o bem-estar, a segurança dos dois. Porque a gente sabe que é o que você comentou aqui, né? A criança às vezes puxa ali o rabo do cachorro, acaba comendo alguma coisa que não quer mais comer, joga no chão, o cachorro come. Sim. Então, como é que a gente cuida desse cachorro também, né? Seja cachorro, gatinho, enfim, desse animal de estimação, para que ele também conviva bem com essa criança? Sim. Muito interessante essa sua pergunta. Pensando na segurança da ingestão de alimentos, então nós temos alguns alimentos que são proibidos para animais porque podem ter uma alta toxicidade, né? Então, de repente, ou se for oferecer, já pensando numa criança mais velhinha, né, um bebezinho mais velhinho, oferecer sob supervisão, né? Então, por exemplo, uva, chocolate, tem alimentos que não podem. Mesmo assim, remédio, se você for pensar que se o bebê tem uma farmacinha que fica num lugar de um acesso fácil para um animal. Então, aquilo que a gente falou, tudo tem que pensar em todos os detalhes. Quem que pode mexer onde, o que pode acontecer, né? Então, evitar que esse animal, se ele tiver hábito de revirar lixo, né, enfim, também depende do seu animal, evitar, minimizar esses acidentes. Então, não dê comidas que possam ser tóxicas para cachorros sem supervisão, né? Eles ficam lixeirinhos mesmo. Na hora que o bebê, tá entrando na introdução alimentar, vai caindo tudo no chão, eles vão pegando, não tem jeito. Meus gatos também pegam, cachorros também pegam. Então, tomar cuidado nesse quesito, né? Plástico, outros objetos. Pensando assim, em trazer um pouquinho mais de conforto para esse animal, nessa fase que eles ficam um pouquinho de lado, não tem jeito, principalmente esses 3 primeiros meses que eu comentei, o enriquecimento ambiental, seja através de brinquedos, que se vendem vários tipos de brinquedo, muito interessantes, que eles agem, o animal ele tem que voltar a usar instintos que estavam um pouco adormecidos, né? Olfato, então, não sei se você já viu, mas tem alguns que o animal ele tem que passar para o lado para tirar um petisco, ou puxar uma cordinha, ou afundar a patinha. Então, eles ficam tentando descobrir como que sai a comidinha ou algum brinquedo. Isso gasta muita energia e libera um pouco o estresse, ansiedade. Se você não pode passear, chama um passeador. Se você tem condição, deixa numa creche, né? Que é um daycare que a gente fala, e aí ele vai conviver com outros animais, ele vai gastar essa energia. Então, você tem que dar condições para esse animal gastar também, né? Se sentir amado, se sentir querido. E da mesma forma que você está incluindo ele na rotina nova do bebê, né? Mas em termos de segurança, assim, eu não acho que o bebê seja tão um risco para machucar, né? Claro que
Você também não vai deixar um bebê sozinho. Sim, supervisionando ali você- sempre esse contato também. Não, não tô em muito risco de machucar, mas de repente ele tá com algum brinquedo, algum martelinho, alguma coisa que se ele bater na cabeça do cachorro, do gato, vai machucar. Então, ter esse pequeno cuidado. Alguns acidentes podem acontecer, mas coisa boba, né? Se você não tiver um brinquedo que possa potencialmente machucar, não vai acontecer nada muito grave. E que mais? Acho que brinquedos, né? A gente falou aqui das pecinhas, né? Peça pequena, eu acho também. Pequenas, dá esse exatamente. cuidado, É né, muito pra não interessante, porque serve para os dois lados. Sim, tanto que Então, tá pensando também, pro seu filho, você vai ter esse mesmo olhar pro pet, exatamente, né? um brinquedo novo que é do bebê, que aquele cachorro nunca viu, ele não vai saber que é o dele ou é do bebê, ele vai querer brincar, e aí pode ser um material que não é tóxico pro cachorro, ele pode engolir. Tem bastante coisa. E esses alimentos que a gente tem que supervisionar, dá pra gente fazer uma listinha aqui? Você comentou de uva, chocolate, tem mais algum que seja... mais uva, chocolate, cebola também é tóxica, então tomar cuidado com cebola. Agora, em pequenas quantidades, alho, abacate, tem alguns alimentos que tudo bem se passar em um pedacinho, mas que sejam melhor de serem evitados, sim, né? E pensando assim, uma criança que tem uma alimentação saudável. Agora, depois, quando a criança tá um pouco mais velha, que às vezes tem acesso a um salgadinho, uma bolacha recheada, tudo isso, lembrar que mão de criança vai cair sempre tudo. Então, quando eles tiverem essa fase que talvez com um pouquinho mais de besteira, embalados, né, condimentados, também tomar super cuidado com os cachorros. E qualquer sinal de mudança, né, ele tá vomitando, tá apático, sem apetite, né, eu posso até te listar esses sinais mais de intoxicação, que são basicamente esses, pode causar tremor muscular, tremor na cabeça, e levar no veterinário. Perfeito. E agora eu queria falar um pouquinho sobre atenção, né? Porque acho que você pode trazer aqui muito a sua visão como mãe também, né? Porque a gente sabe que é inevitável, né? O foco dos papais quando chega um bebê em casa acaba mudando, o bebê demanda muito dessa atenção, então... A gente pode dar alguma dica aqui para nossa audiência de como é que esses papais podem equilibrar um pouquinho dessa atenção para continuar dando esse amor, essa atenção que os pets merecem? O que você fez nessa fase? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa. Porque uma coisa é a teoria. Realmente, na prática, é um dia após o outro. Tem dias que você vai estar mais disposta, que você vai ter dormido bem, deu tudo certo, aí você... tá até, né, tá leve para dar mais atenção, e é o que eu comentei, é chamar junto para participar daquele momento. Tô vendo um filme, tô lendo um livro, trazer esse animal, né, junto com um programa legal para esse bebê, mas tem dia que você não consegue dar atenção nem para você, né? Então, eu acho que também tem que se cobrar menos, e hoje, né, que esse mundo que a gente tem de parece ser de que a desenho é mais verde, etc. É ser gentil com você mesma de tipo, fiz o melhor que eu podia hoje, nesse momento. Então, se hoje não deu pra olhar na cara do meu pet, porque, nossa, foi difícil um dia hoje, tudo bem também. Eles são tão sábios, né? Tão... Por isso que eles entendem também. Então, sabe, não é assim, a gente... Muitas vezes eu vejo, não só mães, mas mulheres, principalmente, a gente tem essa autocobrança muito em cima, né? Nossa mesmo, né? Uma autocobrança. A gente não permite nem não ser 100% no final do dia, né? Eu não fiz isso, eu deixei de sorrir para aquela pessoa que sorriu para mim, sendo que, tipo, as coisas tão bobas. E tá tudo bem mesmo, né? Então, eu acho que quanto mais leve você se sente, quanto mais, olha, eu fiz o que eu pude realmente, mais as coisas vão bem fluida. Mas se isso assim virar mais uma obrigação, nossa, isso já era um muito pesado, né? Nossa, eu preciso, além de tudo, eu preciso, né, ser junta com o meu pet, eu preciso dar atenção pra ele, não posso deixar faltar isso. Tá, calma, respira. É claro que você vai tentar o máximo, né? Não deixar ele tão de lado. Mas para isso, também que eu posso pedir ajuda. Então, olha, marido, vê uma creche que eu colocar ele, pelo menos esses primeiros meses, porque daí eu terceirizo, eu sei que estão dando atenção para ele lá, ou chama um adeçador, ou chama uma maciadora. Então, de repente, tentar também dar uma delegada, que é muita coisa pra gente pensar, e a gente a mulher de pensar em todos esses detalhes, sabe? E quando já vira aquela velha história do copo já tá quase cheio, mas não eu acho que não tem que ser mais uma obrigação, tem que ser algo que tem que estar na nossa mesa. Olha, realmente a gente antes da gravidade já tinha um ser aqui em casa, ele não
daqui não tem culpa, porque obviamente esse não é nem cabe. Mas a ideia é continuar tendo a mesma coisa que ele sempre teve, a gente vai somar, né? Então essa criança, quando ela for um pouco maiorzinha, vai ser muito amigo desse pet, ele vai brincar, é outra etapa, né? Mas nesse momento mais delicado, que ainda é um bebezinho e que precisa, demanda da nosso cuidado. E esse cachorro não entende muito para quem ser esse bebê, não tem muito o que está acontecendo, tem que ter algumas adaptações, né? Então, acho que isso que seria o que o Di virou, né? Eu não posso ser tão exemplo, porque a minha mesmo, eles ficaram, tem jeito um pouco assim, e eles eram muito grudados, e meu marido, tipo, o dia inteiro de cima, vendo TV, super companheiros. Mas fica um pouco, não tem jeito, né? Eu acho que isso é bacana, né? Você trouxe a vida real, a vida como ela é, né? E como é que as mães podem fazer. Eu acho que a ideia de um passeador, de você fazer uma listinha, né? Das coisas que de fato precisa, porque às vezes não dá ferro na nossa memória. Colocar um alarme no celular aí pra lembrar, né? Poxa, agora é hora do cachorro comer. Coloca na agenda, exatamente. Eu acho que isso é ótimo, funciona super bem. Então aí todo dia, X da semana, vai ser o dia, né? Vou escovar eles, ou dar catnip no canto dos gatos, ou passear, ou andar. Tirar um dia de qualidade, né? Um horário de qualidade. Que tem uma hora que embanana tudo e você fica mais estressada ainda. Sem dúvida. Acho que já deu pra perceber um pouquinho na sua fala, né, Lari? Eu acho que a Lari é muito amiga da minha cunhada, né? Da Carol. E aí a Carol falou muito disso. Ela falou, tá, você tem que fazer essa pergunta pra Lari, porque ela admira muito a sua maternidade, né? E ela sempre falou, a Lari tem uma maternidade muito leve, né? Ela tem o Wiki, e o Wiki encaixou na rotina deles, né? Não foi uma grande adaptação, né? Eu acho que foi ali encaixando mesmo na rotina que vocês já tinham. Vocês fizeram uma viagem deliciosa agora, pequenininha, né? Colocaram ele ali no motorhome e foram passear por Portugal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? De como é que foi também essa sua adaptação da maternidade, como é que você tem encaixado, né? O Wiki ali na rotina de vocês, para essa maternidade ser um pouco mais leve. Sim. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Então, apesar de parecer que a maternidade está sendo algo mais leve, eu acho que muita coisa, não só eu, mas as mães, elas passam e fica lá, internaliza, né? Elas acabam não expressando tanto. Mas, pensando assim, no Wiki, né? A gente não tem outros filhos para saber, mas eu acredito que ele também ajude, ele é tranquilo, ele é uma criança tranquila. Mas parece assim, ao mesmo tempo eu sinto que eu já sou a mãe de 5 crianças, de 6 crianças, porque eu não tenho muito esse medo, sabe? Esse medo desses dedos, muito de, ai meu Deus, de quebrar, né? Quebrar. Então, por deixar realmente achar que não é um bicho de 7 cabeças, que ele não é tão frágil assim quanto ele parece. Então, se ele comer algo e não sei, não gostar, ou ficar com uma poquinha no dia seguinte, não é? Nossa, meu Deus do céu, errei, dei enfim, eu acho que a gente precisa tentar naturalizar mesmo, né? Estamos todos aprendendo, não é agora, porque não é só porque você tem 1, 2, 3 filhos que você já sabe tudo, né? Todo mundo sabe que cada bebê vem de um jeito, cada gestação é de um jeito, e você tem que tentar adaptar, dançar conforme a música, né? Equilibrar os pratinhos, e isso vai refletindo no bebê, né? Eu acho que o meu maior desafio talvez tenha sido, como eu tenho uma clínica, então eu tenho essa gestão da clínica, ele administra também a casa. Então, esses primeiros meses, eu fiquei 3 meses, né, de licença maternidade. Eu não consegui ficar totalmente mergulhada só nisso, porque eu tinha outras coisas para resolver. Fiquei recepcionista no primeiro mês, fiquei só da clínica. Mas eu sempre fui muito multitarefas também, né? A mãe acaba, mesmo quem não é, a mulher, eu acho que ela acaba virando multitarefa, né? Então, acho que o meu maior desafio foi mergulhar um pouco mais na maternidade, esquecer um pouquinho os outros papéis da Larissa. Mas no fim das contas, eu acho que esse papel maternidade encaixou muito bem. E hoje é tão engraçado, eu tento lembrar como era antes dele, ele não tem nem 11 meses, e eu não lembro. Eu falo, nossa, ele já tá tão enraizado na minha rotina, do dia a dia, que você até esquece como que era antes, assim, né? Muito engraçado. Eu acredito muito nisso, Lara. Eu acho que
os pais leves, eles criam crianças leves, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? Acho que a forma como você encara, a hora que você tira um pouco o peso disso também, eu acho que você também vai criando um pouco dessa energia, né? Eu acho que a criança vai também dançando ali conforme a música, né? E ficando um pouco mais tranquila também, um pouco mais leve. Eu vejo que vai dar muita autonomia para ele, né? Para ele ir descobrindo, para ele ir fazendo as coisas. Eu acho que saindo um pouco também dessa zona de medo. Então, acho que vai deixando ele muito mais confortável também, né? Sim. E olha, eu acho que nós temos uma vantagem, nossa geração. É uma vantagem e uma desvantagem, né? Que é muita informação. Então, você consegue estudar antes, ler sobre educação, ler sobre quais noções que eu quero fazer, qual tipo de educação que eu quero dar. Então, a gente tem muita informação, a gente consegue se unir muito. E tem aquela desvantagem de, tipo, vem a falta de cobrança, e aí você quer fazer o melhor, e você quer dar tudo do melhor, e fica um pouco rígida, um pouco inflexível. Eu quero dar BW, mas meu bebê, ele não tá ficando, mas eu quero fazer BW, eu não quero dar com uma colher amassadinho, aí você quer fazer. Então, se você consegue ficar bem no meio, né? Nem 8 nem 80, você não tá realmente fluindo, né? Fluindo e veio assim, olha que legal, eu sei tudo isso, mas pro meu adaptou e no fim foi melhor desse jeito, meio híbrido, né? Vamos dizer, no caso de alimentação a gente faz também meio híbrido. Então tentar, você tem a informação, tria o que para você funciona, para aquela família funciona e vai. Então tudo que eu passei também de dicas, enfim, é um olhar mais teórico, mais técnico, que pode ser que para sua família funcione uma coisinha ou outra que eu falei. Então, que eu falei de um site aqui, eu vou fazer isso, eu não vou dar conta disso, eu vou fazer aquilo. Então, você adaptar para a sua realidade tudo que você ouvir, né, de uma forma, uma análise crítica das informações que você vai recebendo no fim das contas, né. E assim, já vou até me perguntar e já dar a resposta, mas isso da mãe, né? O que a mãe pode? Isso era a minha próxima pergunta, não era? Pode encerrar aqui para finalizar, para eu te perguntar para você o que a mãe também pode. Olha, é isso, é redundante falar que a mãe pode tudo, mas se não for a mãe, né? Assim, quem que vai poder tudo? A gente pode realmente o que a gente quiser. A gente pode ser... uma mulher, né? Acho que a mulher que virou mãe ainda, ela descobriu mais uma talento, mas uma habilidade que é tão nata, né? Que é tão genuína que você nem sabe. Então, claro que tem mulheres que não querem ser mães ou não se veem mães, mas se por um acaso a vida fizer você fazer mãe, você virar mãe, né? Você vai perceber que você vai ser a melhor mãe que você pode ser e não vai vir um bebê que não seja para aquela sua família, sabe? Então, tem desafios, tem crianças difíceis, tem, né? Enfim, tem muitas coisas que elas só vão acontecer porque você vai dar conta, porque o seu aprendizado. Eu acho que a gente tem que olhar tudo que acontece mesmo, que vem para nossa vida, com o melhor olhar possível, sob a melhor lente, que a gente pode, o que a gente quiser. Nós, a gente fazemos, né, mudamos, alteramos a nossa realidade para o que a gente projeta, a gente almeja. E a mãe, aquela mãe que tende a ser mais insegura, ou tende a ser mais medrosa, ou a se duvidar, a se questionar, ela precisa se empoderar mesmo, porque nós somos seres incríveis, né? O ser humano mas a mulher, a mãe, se ela não for conseguir fazer tudo, ela consegue tudo. Ela virou um filho, ela amamentou, ela tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que, sempre que tiver mais depressiva ou mais se duvidando, gente, olha para trás, olha o que aconteceu, olha todas as superações, sejam gestações mais leves, mais difíceis. A gente é capaz de coisas assim, realmente que ultrapassam, né? Então, temos que nos gloriar, temos que realmente puxar uma sardinha para as mães, porque a gente pode o que a gente quiser. É isso, maternidade é potência, né? Potência. Lari, muito, muito obrigada. Eu amei o nosso papo, eu acho que foi super informativo. Então, obrigada pelo seu tempo por estar aqui dividindo tantas informações com as nossas mulheres. Obrigada a todos vocês. Eu espero que a gente tenha somado. Com certeza, com certeza. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!